Boa tarde, Deus abençoe vocês. Começando mais uma live nessa segunda-feira, dia 11 de março. Sejam muito bem-vindos. Você que está online, você que vai entrar, você que vai assistir a live gravada. Deus abençoe vocês. Vamos orar para começar a leitura da continuidade ao Evangelho de Lucas, capítulo 20. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, glórias te dou, Senhor. Obrigada por mais uma manhã na tua presença, por mais uma manhã. Temos um privilégio, Pai, de ter acesso à tua palavra, ter o privilégio de ter acesso à internet, essa ferramenta tão valiosa, Senhor, que se soubermos usar, iremos usar para a tua glória. Obrigada, Senhor. Agora eu te peço, abra o nosso entendimento, as nossas mentes, o nosso coração para receber essa palavra, Senhor, que vem de ti. É o que eu oro, Senhor. Me dê sabedoria, discernimento, para entender tudo que está aqui. E que os comentários sejam todos feitos de acordo com a tua palavra. Me auxilia, Espírito Santo de Deus, me orienta. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Gente, eu quero deixar bem claro aqui que eu faço essas lives para minha edificação também, para o meu estudo também. Eu faço essa live para incentivar vocês a leitura da Bíblia. Não porque eu sei tudo, não porque eu quero ter visibilidade, não é isso, gente. A minha intenção de estar aqui é incentivar cada um de vocês a ler a palavra, meditar na palavra. É muito importante isso, que não só estejamos em intimidade com o Senhor através das nossas orações, como também através da leitura do Evangelho. Então, o meu único objetivo é motivar vocês a isso, tá bom? Então, vamos começar a leitura do capítulo 20. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, que lhe perguntaram: com que autoridade está fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade? Notem que aqui, mais uma vez, os fariseus, os religiosos, tentam algum motivo, né, para que Jesus se contradiga, para confrontar Jesus, né, para acusar Jesus. Eles estão sempre buscando essa finalidade, acusação a Jesus. Mas Jesus é um homem sábio. E aqui ele diz assim, ele se fez carne, né, gente? Ele veio do céu, o Pai trouxe, deixou ele vir como um homem aqui para que nos passasse o que nós passamos. Mas ele é tão sábio, porque se fosse nós na situação de Jesus, olha o que acontece. Olha o que acontece. Chegaram a ele os chefes de sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos, e lhe perguntaram: com que autoridade está fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Ele, como filho de Deus, porque ele é o Deus vivo, Deus eterno, é o maioral, é o soberano, é o onipotente, onisciente. Ele podia ter dito ali: com a autoridade que eu tenho, eu sou filho do rei, eu sou o rei. Mas a humildade de Jesus, a humildade dele, se fosse com um de nós, hein? Primeira coisa que iríamos fazer: não, eu sou o líder, não, eu sou. Pensa. E ele, com a sua humildade, respondeu: eu também lhe farei uma pergunta. Digam-me,
o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará então, por que vocês não creram nele? Mas se dissermos do homem, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco lhes digo, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores, ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e trataram de maneira humilhante, mandando embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. Gente, aqui o capítulo 20, ele começa com os sacerdotes, os religiosos, os sacerdotes, os escribas, os anciões, questionando a autoridade de Jesus. E ele responde com uma pergunta sobre a fonte de autoridade de João Batista, porque foi João Batista que o batizou. Olha a humildade de Jesus. E isso leva a uma discussão sobre a natureza da autoridade e a importância do discernimento. Precisamos ter discernimento sobre realmente o que é ter autoridade. E a importância, né? Quão é importante termos discernimento sobre isso. E aí, Jesus conta essa parábola dos lavradores maus, onde ensina sobre a rejeição dos profetas e a vinda do juízo. Os líderes religiosos, eles tentam prendê-lo com perguntas sobre impostos e ressurreição, mas Jesus responde com sabedoria e autoridade. Ele enfatiza a importância de amar a Deus e amar os outros, além de estar ciente do perigo, do orgulho e da hipocrisia. Esse capítulo aqui, gente, nós já lemos em outra, eu não lembro se foi em Mateus, mas eu acho que tem uma passagem também em Mateus, também tem em Mateus e também tem em Marcos, e também em Lucas. Eu só não lembro que capítulo, mas essa mesma passagem, a parábola dos lavradores, existem, e esses lavradores são o povo de Israel, o povo de Israel. Eu vou achar aqui, deixa eu ver se eu acho. Não sei, não foi no versículo 16, não. Capítulo 16, não. Porque esse texto está muito aqui, é isso mesmo. A parábola do administrador
Não, a parábola dos lavradores. Lucas, ele conta muitas parábolas de Jesus, muitas parábolas. Bem, não importa, o que importa é que nós já lemos sobre essa parábola e agora a gente está lendo de novo. Então, nos fala sobre o povo de Israel. E aqui ele manda os profetas. A vinha, né? A vinha é o povo de Israel, é a cidade de Israel. E ele manda os profetas para ver a vinha, né? Então, o proprietário da vinha, mandarei o meu filho amado. Aqui diz assim, olha, certo homem plantou a vinha e andou em alguns lavradores. Os lavradores eram o povo de Israel. Eles matavam os profetas e matou, também estava anunciando a morte dele, a morte de Jesus. Então o proprietário da vinha disse, que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo, este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou, então, qual o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra angular, gente, é Jesus. É a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ele cair será reduzido a pó. Os mestres da lei, os chefes dos sacerdotes, procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente. Olha aí, ele previu a morte dele. Ele já está falando lá nessa parábola dos lavradores, ele já fala sobre a morte e sobre a pedra angular, que é ele. Os mestres da lei, os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim, os espiões lhe perguntaram, mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, o que não mostra parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Mais de uma vez eles eles jogavam uma pegadinha para ver se Jesus caía. Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse, mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. E eles disse, portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com as suas respostas, ficaram em silêncio. Jesus era muito... Ele já sabia, né? Porque Jesus conhece tudo. Então, ele já sabia. E eles tentavam sempre fazer uma pegadinha com Jesus para ver se ele iria cair. Mas Jesus ele conhecia a intenção daqueles homens. Então, ele respondia com sabedoria. Alguns dos saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão. Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos.
O segundo e o terceiro, e depois também os outros, casaram-se com ela, e morreram os 7 sucessivamente, sem deixar filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela, na ressurreição de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela. Eles estavam perguntando para Jesus. Jesus respondeu: os filhos desta mulher, não, os filhos desta era casam-se, os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Mas os que foram considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão, não serão dados em casamento, nem serão dados em casamento. Está dizendo aqui, gente, que na glória, quando nós formos para a glória, morarmos junto na eternidade com o Pai, não vai haver casamento. Não vai haver nada disso. Ele está explicando isso para eles. E não podem mais morrer, pois são como os anjos. Olha isso, gente. Nós vamos viver no céu e ter vida eterna. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição, e que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Glória a Deus, né, gente? Alguns dos mestres da lei disseram: respondeste bem, mestre. E ninguém mais ousava fazer-lhes pergunta. Então, Jesus lhes perguntou: como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidados com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes da sinagoga e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Estes homens serão punidos com maior rigor. Jesus está alertando aos discípulos dele e alerta a gente também, para que tenhamos cuidado, para que não nos tornemos religiosos. Cuidado com os homens da lei. Cuidado com orações mecânicas, orações que fazemos sem colocarmos o nosso coração. Orações repetitivas. Cuidado, que tenhamos muito cuidado. Precisamos entender que estar na presença do Senhor, está vivendo o que Ele quer, o propósito que Ele tem para a nossa vida, é nos deleitarmos na presença dEle, é estarmos firmes em Sua presença, buscando estar em comunhão com Ele através de muita oração, através de uma intimidade com Ele, uma intimidade, um relacionamento sincero, e através da Sua palavra, porque aqui na palavra, através do Evangelho, através da Bíblia, através do que está escrito aqui, Jesus fala com a gente. Jesus, ele nos orienta, ele nos exorta, ele nos acarinha e
A gente pode perceber, gente, isso acontece muito comigo. Cada vez que a gente lê um texto, a gente custa muito a entender. A gente lê a primeira, lê a segunda, lê a terceira, e quando a gente consegue entender, cada vez que é lido esse mesmo texto, o Senhor fala com a gente de forma diferente. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com os religiosos, a gente tem que ter cuidado com os homens que dizem, né, os líderes espirituais que pregam uma coisa e fazem outra. A gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa seguir o exemplo de Jesus, não do homem. A gente precisa seguir o exemplo das coisas do Senhor, não do homem. E o Senhor tem falado muito ao meu coração, muito ao meu coração. A gente caminha de glória em glória, né, gente? A gente vai caminhando, a gente tem lutas, a gente tem desertos, a gente tem problemas, mas tudo passa, tudo na vida passa. E quando a gente está alicerçado na palavra, quando a gente está com a nossa vida fincada na palavra de Deus, tudo flui mais rápido, tudo acontece mais fácil, porque você pode estar sozinha, mas Deus não te desampara. O Senhor está com você sempre. Então, essas leituras que eu tenho feito, desde o dia 1º de janeiro, têm edificado muito a minha vida. Eu tenho sido muito edificada. E eu espero que vocês também. Porque eu já falei e vou repetir. O que eu faço é para estimular, para animar vocês a começar a fazer a leitura da palavra. Porque é aqui, gente, é na palavra que a gente encontra respostas para a nossa vida, tá bom? Então, aqui, o resuminho que eu fiz. Esse capítulo ele termina com Jesus alertando os discípulos sobre os escribas, sobre os religiosos, que devoram as casas das viúvas e oram para se exibir. Então, são aqueles que falam, mas não fazem, né? Fazem tudo ao contrário. A gente vê muito aí. Ele contrasta suas ações com a doação sacrificial de uma viúva pobre, destacando o valor da generosidade genuína. A gente precisa estar atento a isso também, estar muito atento a isso, porque a gente nunca pode pensar em levar vantagem em nada. Porque por mais que você ache que ninguém está vendo, o Senhor está vendo. Tudo, você pode esconder tudo dos homens, menos de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz. Então Lucas apresenta no capítulo 20, várias interações entre Jesus e os líderes religiosos, destacando os temas de autoridade, julgamento e amor. Jesus desafia as suposições dos líderes religiosos e expõe a sua hipocrisia, enfatizando a importância do discernimento e da humildade. Ele também ensina sobre a vinda do julgamento e a importância da generosidade genuína. Então aqui ele está nos ensinando que haverá o juízo. Haverá. Então que estejamos preparados para a sua volta, gente. Para que quando ele volte, ele nos veja prontos. Ele nos veja prontos. É isso que nós precisamos. E carregar um coração humilde. Carregar um coração contrito, um coração cheio de amor. Precisamos ser cada vez mais parecidos com Jesus, sendo sal dessa terra, luz desse mundo. É isso que o Senhor quer. Somos seres imperfeitos enquanto estivermos aqui. Somos pecadores.
mas o Senhor é misericordioso, o Senhor nos ama. Quando eu penso, gente, no amor de Deus por mim, por você, porque quando eu fico muito abatida, quando eu sinto no meu coração tristeza, por algum motivo, estou querendo achar um papel que eu fiz algumas anotações. Quando eu sinto no meu coração alguma tristeza, eu lembro de como o Senhor nos ama, de como o Senhor me ama. Gente, é um amor incondicional. Quando eu lembro disso, Cristo, ele ama tanto a gente, que ele alcança o maior dos pecadores. Ele não olha classe social, ele não olha sabedoria, inteligência, ele não olha nada disso. Ele alcança o pior dos pecadores. Como o amor de Deus é grande. Como o amor de Deus é grande. E quando eu lembro disso, e quando eu olho para a cruz, e quando eu olho para o alto, nos meus momentos de desânimo, nos meus momentos de tristeza, porque todos nós passamos por momentos de tristeza, mas a gente caminha de glória em glória, porque o Jesus nos sustenta. A alegria do Senhor vive na gente, é maravilhoso. E tudo passa, nada é para sempre. Deus não nos dá o que não podemos carregar, e às vezes o que estamos passando é para nos amadurecer. Ele conhece o nosso coração, conhece a nossa vida e sabe o que é melhor para a gente. Então a gente tem que colocar a nossa alegria, a nossa vida no Senhor. Só isso. Só isso. Porque às vezes as pessoas não entendem como pode você passando por tanta coisa e tá tranquila, tá com esse sorriso no rosto, porque o Senhor sustenta a gente. E é isso que eu quero para mim, para você, para os meus irmãos em Cristo, e alcançar pessoas. Alcançar. Nós agora vamos começar a Casa da Paz. Conhecer e levar pessoas que não conhecem o Senhor a conhecer. Olha como é grande. Olha como é grande o amor de Deus. É isso, irmãos, é isso. Vamos orar para terminar essa live. Amanhã eu estarei aqui no mesmo horário, fazendo o estudo do capítulo 21. Estamos quase terminando o livro de Lucas. E amanhã continuamos o Evangelho de Lucas, capítulo 21. Vamos orar para terminar. Senhor Deus, Pai querido, gratidão. Gratidão por esse dia. Gratidão por acordarmos, Senhor. Gratidão por esse estudo. Gratidão por termos acesso, como eu disse no início, ao Teu Evangelho. Temos acesso à internet, essa ferramenta tão valiosa. E podemos, através dela, levar a Tua palavra aos quatro cantos do mundo. Como é bom, Senhor. Possamos saber usar essa ferramenta. Que usemos essa ferramenta para Te glorificar, para levar a Tua palavra, para levar ao conhecimento daqueles que não Te conhecem ainda a Tua existência. O quão valioso o Senhor é, quão importante o Senhor é. Que toda a glória seja dada a Ti. Que toda a honra, glória, poder, tudo é para Ti, nada é para mim, nada é para ninguém. Nada é para o religioso, nada é para o fariseu, nada é para o líder, é tudo para Ti. Nada é para o homem. Tudo que fazemos é para Ti, Senhor. Gratidão. Gratidão porque o Senhor tem me sustentado a continuar esse propósito. O Senhor tem me sustentado a dar continuidade à Tua palavra, a levar a Tua palavra através da internet. As pessoas que têm sede em conhecer, em ouvir, e que se sentem edificados como eu.
Obrigada, Senhor, porque eu tenho aprendido, tenho, tenho aprendido muito a Tua palavra, tenho estudado, e isso é muito gratificante, é muito gratificante. Obrigada, Senhor. Cuida agora das nossas vidas, que esse conhecimento não fique só nas nossas mentes, que a gente pratique no nosso dia a dia, que a gente guarde no nosso coração. Agora, Senhor, eu te peço, cuida de cada irmão que está aqui online, que está aqui ao vivo comigo, abençoa, protege, cura, liberta, faz a tua obra, Senhor, na vida de cada um, faz a tua obra. Nós vivemos pela fé, Senhor, nós vivemos por fé, e nos dê mais uma porção dessa fé, nos enche mais com o teu Espírito. Eu quero o teu Espírito, Senhor. É isso que nós pedimos. Uma porção dobrada do teu Espírito. Agora abençoa o nosso dia, abençoa a nossa saúde, as nossas famílias. Que tenhamos um final de dia abençoado por ti. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Beijos.